queremos ouvi-lo. Edu, segundo tempo da Ponte realmente não existiu, né? Foi pro vestiário, e eu sempre costumo dizer isso, porque a mudança, a conversa, o ajuste, ele sempre é feito no vestiário. Porque ali durante o jogo, o treinador, às vezes ele consegue se comunicar, às vezes ele consegue passar um recado, mas é difícil de você explicar, mostrar aquilo que você está vendo, que está acontecendo no jogo, para que o atleta ele consiga entender. Olha, eu realmente eu não entendi. Não entendi. Não entendi a substituição do João, porque ele tinha um meio de campo no primeiro tempo que estava ali bem organizado, né? Estava organizado o time da Ponte no primeiro tempo. O Ituano chegou uma vez ou outra, a Ponte conseguiu chegar também, 0-0, beleza. Mas a gente via, claro, tinha alguns erros de passe, né? Um jogador, às vezes, errando numa transição, mas o segundo tempo, o time estava totalmente desorganizado. As duas laterais com problemas, sistema defensivo com problema, o meio de campo, que no primeiro tempo estava arrumadinho, estava ajustadinho ali, desorganizou completamente, os caras ficavam perdidos. O Ramon Carvalho, né, e o Dudu Vieira, que foram os volantes no segundo tempo, ficaram perdidos. Perdidos. Realmente eu não entendi o que pretendia o João Brigatti, é claro que ele vai explicar, mas o Hakim sentiu. Ok, mas se ele sentiu, tinha Matheus Silva, tinha Joilson no banco, sentiu um zagueiro, não entra outro. Ele deve ter treinado, ele deve ter tido uma ideia dessa substituição para tentar com três atacantes, mas, pô, você desorganizar um setor que, para mim, no primeiro tempo era o que mais estava organizado, para tentar ajustar um outro, complicou. Realmente eu não gostei. Acho que a Ponte, depois no segundo tempo, a hora que ela toma o gol, ela fica desnorteada, o time todo, emocionalmente, e o Ituano foi lá, se aproveitou e já fez o segundo gol para matar o jogo. E depois não teve força, né? Teve um lance ou outro, Jefferson Paulino fazendo defesa, mas o resumo total da partida, para mim, se resume em cima dessa substituição, onde o João Brigatti, infelizmente, acabou desorganizando o seu time. Repito que até então estava organizado, Edu. Edu, rapidinho, só para falar, essa do Dodô aí foi, olha, eu repudio, mas demais, a atitude que teve o jogador da Ponte Preta. Isso não é atitude profissional. Isso não se faz com um companheiro de trabalho. Não se faz. Pô, cara, ele deu um carrinho pra cima do joelho, cara. Por trás, uma tesoura. Uma tesoura. Né? Pro ouvinte aí que não tá acompanhando o jogo, ele pra cima do joelho. Perigo demais de você comprometer a carreira do seu companheiro. Que atitude, olha, lamentável do Dodô. E tomara que ele pegue um gancho mais bem forte para que ele nunca mais faça isso. Me deixou extremamente irritado.